Olá pessoal, recebi umas mensagens no meu site de pessoas revoltadas e pessoas sem entender o que prende fanáticos às igrejas. E eu vou fazer para vocês aqui uma explicação dentro do pouquinho de experiência que eu tenho para vocês entenderem o porquê determinadas pessoas lutam pela existência das igrejas, mas não das igrejas que procurem a Deus, mas aquelas igrejas que oferecem coisas que inclusive a Bíblia condena. Eu vou começar explicando para vocês sobre o sentimento de barganha com Deus. Isso mesmo, é mais ou menos assim. Algumas pessoas criam no íntimo da cabeça delas que porque elas estão frequentando igrejas e porque elas estão pagando dízimo, Deus tem uma espécie de dívida com elas. Por incrível que pareça, gente, algumas pessoas imaginam que porque elas pagam 10% de dízimo todo mês para a igreja e porque elas dão ofertas, elas podem inclusive pedir coisas indecorosas para Deus. Eu conheço gente que pedia a Deus para vingar do marido. Toda vez que o marido começava a trair, ela começava a ir à igreja e pagar mais dízimo, porque ela achava que dessa forma ela ia conquistar Deus para vingar do marido dela. É uma espécie de Deus, porque eu tô te pagando, você tem que me obedecer. Por mais que as pessoas neguem isso, mas uma pequena parte das pessoas que vão para a igreja vão com esse sentimento: Deus agora me deve. Existe uma outra parcela da população, que é aquela parcela que quer ter oportunidade de brilhar. São pessoas que, ou porque cantam, ou porque querem simplesmente participar, seja do coral, seja do teatro da igreja, e elas acham que não terão a mesma oportunidade naquilo que eles chamam de mundo. Elas veem a igreja como uma chance, como sendo uma oportunidade de brilhar na vida. E outras pessoas entendem a igreja como uma espécie de universo paralelo. Esse universo paralelo é onde essas pessoas, que são seres humanos comuns, são iludidas que elas são uma espécie de estrelas. É aquela pessoa que canta na igreja, é aquela pessoa que sonha ter a mesma oportunidade que a filha do pastor, que é, na verdade, uma espécie de princesa daquele reino paralelo que foi criado e que tem, de certa forma, os seus súditos. Então, digamos que no momento em que o pastor cria aquele reino paralelo, em que ele é o rei, a filha dele é a princesa, e as pessoas são súditos, ele cria também um monte daquilo que na vida real a gente chama de puxa-sacos, que são aquelas pessoas que fazem de tudo para se tornar pessoas importantes naquele reino paralelo. E são essas pessoas que estão, digamos, convencidas que elas estão prestes a se tornar deputadas ou senadoras naquele reino em que o pastor é o rei. São essas pessoas que lutam fervorosamente para manter a existência dessas igrejas. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que muitas pessoas que estão lá não estão lutando pela palavra, não. Muitas pessoas que lutam para defender o Silas Malafaia, muitas pessoas que lutam para defender pastores corruptos, estão lá sonhando em um dia se tornarem um daqueles pastores corruptos. São pessoas que estão, inclusive, desvirtualizando o evangelho. São pessoas que não são contra a corrupção, nem de pastores, nem de políticos. Eles estão fazendo de tudo. No fundo do íntimo deles, eles estão fazendo de tudo para terem a oportunidade de serem os corruptos que ganham milhões. E são essas pessoas que lutam para segurar esses, digamos assim, esses esquemas corruptos de igrejas. Então, quando vocês me perguntam, olha, a gente precisa lutar para libertar essas pessoas. Sim, algumas pessoas precisam ser libertas, mas algumas pessoas fazem parte disso porque elas acham que estão dando 10% para comprar Deus. Elas acham que porque elas estão dando 10% hoje, elas vão ficar ricas daqui a uns meses, porque elas procuram a igreja com más intenções. A gente precisa ver, na verdade, que elas são merecedoras de serem trapaceadas. Agora esses, que são, na verdade, filhotinhos de pastores corruptos, que estão nas igrejas sonhando em um dia se tornarem aquele pastor corrupto que anda de carrão e tem milhões, esses não precisam da nossa proteção. A nossa proteção, o que a gente está, digamos,
O que a gente está lutando para fazer é libertar aquele cristão verdadeiro que está sendo iludido, que está achando que está indo para uma igreja para procurar Deus e está sendo iludido e está vendendo os próprios votos para pastores como Silas Malafaia. E essas pessoas a gente precisa resgatar. Agora, aquele pilantrinha, inclusive gerador desse vídeo, né, que vocês perguntaram para mim como pessoas podem entrar no vídeo, que está falando claramente como funciona um esquema de corrupção através da venda de influência e, mesmo assim, agredir e proteger um político que vende os votos dos fiéis, aí a gente pensa, como é que podem essas pessoas fazerem isso? Porque são tão corruptas quanto ele. Essas pessoas, na verdade, são pessoas que sonham, no futuro bem próximo, serem aquilo que o Silas é hoje. Então, não tenham dó dessas pessoas. Essas pessoas não estão sendo enganadas. Essas pessoas estão sendo treinadas para enganar no futuro. Muito obrigado.